Como especialista em linguagem corporal, eu já analisei várias vezes jogadores de futebol. Já interpretei felicidade, tristeza, medo e outras tantas emoções. E algumas vezes tive minhas análises confirmadas pela imprensa. Para entender melhor do comportamento dos times ou validar as minhas análises, uso o aplicativo OneFootball. As notícias são completas e atualizadas. Além de entender mais sobre futebol e checar se as minhas análises estão corretas, eu fico com o bolso cheio porque o aplicativo é gratuito. Baixe agora o OneFootball, link na descrição desse vídeo. Você já mentiu para ajudar alguém ou para não piorar uma situação? Quanto que as mentirinhas políticas custam para uma nação? Olá galera, tudo bem? Meu nome é Vitor Santos, eu sou perito técnico da expressão facial emocional e você está no canal Metaforando, o maior canal de linguagem corporal do Brasil. Mentira é uma palavra muito utilizada no nosso dia a dia, principalmente em época de eleição política. Opa, você é um mentiroso, não vai nada fazer. O ato de mentir diz respeito a contar uma informação que não é conhecida como verdadeira, uma informação falsa, quando você tem conhecimento da verdade. Hoje vamos entender mais sobre a mentira em si, entender o que fabrica uma mentira, como que a gente pode classificar e quais são os tipos de mentira. A palavra mentira não se encaixa no termo científico utilizado em análises de comportamento não verbal. A definição que utilizamos aqui é conduta dissimulativa, pois entendemos que o ato de mentir é permeado por todo um comportamento que apresenta incongruências, ou seja, discordância entre o que está sendo falado e o que está sendo expressado corporalmente. Observar o ato de mentir em si pode nos dizer muito mais sobre aquela mentira naquela situação, porque cada mentira vai variar para cada situação. E sim, já antecipando a resposta da thumbnail, todo mundo mente. Podemos definir em linhas gerais, partindo ali do que é falado no livro Telling Lies de Paul Ekman, os seguintes tipos de mentira. Nós temos a mentira branca, que é aquela mentirinha social e geralmente sem muita importância emocional e sem muita carga fisiológica, que a gente conta no dia a dia para dar manutenção nas relações sociais. Tipo quando alguém te pergunta: oi, tudo bem? E você fala tudo, ao invés de falar: não, na verdade tá uma merda, tô tendo que estudar pra caramba, tenho que trabalhar em paralelo, minha namorada tá reclamando pra cacete. Temos a mentira benéfica ou solidária, que representa 25% de todas as mentiras que a gente conta pras outras pessoas. Basicamente é aquela mentira que não tem tanta carga fisiológica iliciada, mas tem uma certa importância emocional pra gente e serve para favorecer e realçar, reforçar laços afetivos. E por último nós temos a dissimulação. Essa poderia ser considerada de maneira informal a mentira ruim. É a dissimulação que muitos peritos do comportamento não verbal, como por exemplo os profissionais da Emotional Intelligence Academy ou a Polícia Científica Behavior and Law, atuam e aplicam protocolos científicos e entrevistas a fim de obter a verdade sobre os fatos e validar uma pessoa como desonesta ou honesta naquele testemunho naquele momento. Podemos classificar a dissimulação em 4 pontos. Primeiro ponto, conhecimento da verdade. Quando a pessoa que está mentindo tem conhecimento de qual é a verdade daquela situação. Se você der uma informação e não souber que ela é verdadeira ou não, você não está mentindo, apenas está sendo ingênuo e repassando informação falsa. Segundo ponto é a escolha deliberada de manipular essa informação verdadeira. Basicamente é quando a gente sabe a verdade e por inúmeros motivos pessoais a gente decide manipular essa informação para que ela seja percebida de outra forma que não a verdadeira. Terceiro ponto, ganhos e recompensas com essa mentira. Por exemplo, uma propina, favores pessoais, até mesmo serviços sexuais podem ser pontos de uma conduta dissimulativa. Você mentir sabendo que há algo bom para ser ganho em troca. Ninguém mente por mentir. Salvas algumas exceções patológicas, como por exemplo mitomaníacos. E o quarto e último ponto é que a mentira para essa pessoa representa uma alta carga emocional e, por consequência, libera um alto nível de tensão fisiológica. Essas situações são conhecidas como high stakes. Basicamente significa que o desfecho de contar ou não essa mentira, bem como o fato de você ser bem-sucedido ou não contando essa mentira, representa um alto risco para a sua vida. Contar ou não uma mentira pode ser o fim de uma carreira ou a obtenção de uma promoção nela. Então, sempre que tiver uma situação de alto risco, vão ser aliciados respostas fisiológicas no nosso organismo, tais como alteração do fluxo cardiorrespiratório, ruborização da pele e algumas secreções hormonais, sem falar, é claro, nas microexpressões faciais emocionais. Esses, então, são os 4 pontos que podem categorizar
uma mentira como conduta dissimulativa. Mentir em benefício próprio representa 50%, pelo menos 50%, de todas as mentiras que a gente conta para as outras pessoas. Segundo estudos feitos pela Universidade de Harvard, mais de 50% de todos os currículos que eram feitos por ex-alunos tinham alterações em informações. As pessoas estavam mentindo para dar a impressão de que elas eram superiores ao que de fato elas eram. A gente pode dividir a conduta dissimulativa em dois tipos principais: omissão e falsificação. Omissão é quando você omite parte importante ou parcial da história verdadeira. Por exemplo, vamos supor que eu tenha uma amante, eu saio da minha faculdade, vou para casa dessa amante e na sequência eu vou para minha casa. Minha namorada vai e me pergunta: amor, ontem você saiu da faculdade e foi pra onde depois? eu falo: eu fui pra minha casa. Eu omiti um ponto. Eu tô deixando de falar um fato relevante da situação verdadeira. E o segundo tipo de mentira é a fabricação. Isso implica um processo muito mais complexo pro cérebro, porque ele vai ter que fabricar uma história diferente, ao mesmo tempo que ele tem que manter e assimilar a versão verdadeira pra ele. Ou seja, recapitulando, eu saio da minha faculdade, vou pra casa da minha amante, vou pra minha casa, minha namorada me pergunta aonde que eu fui, eu falo: saí da faculdade e fui pra casa, e aí ela pergunta: Mas espera, entre a faculdade e a sua casa, aonde você foi nesse meio tempo? e aí eu falo: eu fui na casa do Pedrinho. Eu inventei uma informação que não existia. Isso dá muito mais trabalho, é muito mais difícil de manter no cérebro e é um tipo de mentira conhecido como falsificação. Observe no seu candidato a maneira como ele responde às perguntas. Pausas longas, afastamento corporal, microexpressões faciais de medo ou nojo, juntamente com respostas ambíguas ou não diretas sobre as perguntas feitas, ou até mesmo deixar de responder as perguntas. Se esses sinais forem apresentados em conjunto num determinado momento do debate, fique atento, pois esse pode ser um comportamento no mínimo suspeito. E o que isso representa nessa conduta dissimulativa na esfera política? Basicamente, quando apresentamos uma conduta dissimulativa envolvendo alto risco, um ponto levado em consideração é o alvo dessa mentira. Se estamos em uma traição, o alvo dessa mentira é o nosso cônjuge e possivelmente nossos filhos ou pessoas mais próximas. Um número limitado de pessoas que pode sofrer com as consequências dessa mentira, pois afinal, só é mentira porque há alguém sendo enganado. Quando falamos em escala política, o peso de mentira é muito maior, pois o relacionamento da autoridade política é para com toda uma nação. Uma mentira nessa escala, por menor que seja, tem efeito na vida de milhões de pessoas. Consequências de mentiras políticas na economia mundial têm um peso de pelo menos 994 bilhões de dólares ao ano. Não precisa nem ir muito longe, aqui no Brasil teve o caso Petrobras recentemente, com valores confirmados de propina superiores a 6 bilhões de reais. Valores esses que eu e você estamos pagando até hoje. Se você não quiser pegar pelo lado econômico, você pode pegar pelo lado da qualidade de vida das pessoas. No século XX, o então político britânico Neville Chamberlain, na intenção de conter o avanço territorial de Hitler, propôs ali junto com outros países o Acordo de Munique. Hitler foi então e aceitou, assinou o acordo, promovendo, entre aspas, a paz, e que manteria tudo do jeito que estava. É relatado pelos guardas oficiais do Hitler que nesse momento, quando ele saiu do acordo e foi para a sala dele, ele pulou e gritou de alegria e ficou gargalhando, gritando: "Eu venci". Obviamente Hitler mentiu e enganou, fez uma traição no Tratado de Munique, e essa mentira custou basicamente a vida de milhares e milhares de pessoas. Quando uma pessoa representa um relacionamento com várias, uma mentirinha, por menor que seja, pode acarretar em tragédias para a vida de todas essas pessoas. E baseado nas pesquisas que eu fiz nos últimos 8 anos e tudo que eu sei sobre a conduta dissimulativa, a principal dica que eu posso te dar para conseguir burlar a mentira e ficar preparado caso alguém esteja tentando te enganar é questionar. Acontece que quando mentirosos arquitetam um plano, porque eles fazem isso com antecedência, eles sempre vão pensar na história contada num todo em uma linha gradual. Interrupções e perguntas feitas de maneira inesperada podem quebrar esse raciocínio e colocar o mentiroso numa situação muito sensível, na qual ele vai precisar procurar por respostas que ele não tem no momento. Portanto, sempre questione e fique atento na forma que as perguntas são respondidas. Você fez uma pergunta, a pessoa respondeu sua pergunta com uma outra pergunta, dando uma deflexão. A pessoa respondeu sua pergunta tentando alterar a carga emocional jogada de volta pra você, como por exemplo, respondendo assim: "Você acha que eu tô mentindo? Quem você pensa que é pra me julgar? Você tá achando que eu tô mentindo então?" Respostas não diretas ou respostas evasivas, sempre desconfie. E aí entra a minha segunda dica: estude o comportamento não verbal. Procure por livros e trabalhos e pessoas e métodos validados cientificamente pelo mundo, como por exemplo Paul Ekman com a metodologia FACS,
Lies, o único sistema de análise da expressão facial emocional validado cientificamente. Eu te indico 3 livros: Telling Lies, Lie Spotting e Dishonesty. Se você quiser obter esses livros por um preço mais barato, é só clicar no link da descrição aqui embaixo. Bom, galera, esse vídeo vai ficando por aqui, eu espero que vocês tenham gostado. Comenta aqui embaixo se vocês querem entender um pouco mais sobre a escala política e sobre a conduta dissimulativa num geral. E deixem sugestões de livros, caso você conheça alguma coisa que fale especificamente sobre a mentira. Meu nome é Vitor Santos e até uma próxima!